E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá fazer mais um vídeo hoje. Nós vamos fazer um vídeo sobre análise técnica, né? Dando continuidade aí no quadro de análise técnica para vocês do Pro. Então, hoje a gente vai falar de OBV, um Balance Follow. Esse indicador é de extrema importância, eu utilizo demais, tá? É um indicador de volume, em que ele visa momento, tá? Então, e é legal para você pegar a parte de divergência com ele, que é um dos indicadores mais utilizados para a parte de divergência. Esse indicador ele é muito antigo e é um dos indicadores mais utilizados, tá? Ele é antigo, ele é simples e é um dos indicadores mais utilizados. Então é isso que é legal. E assim, é utilizado por uma gama de pessoas muito grande, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, até mesmo as pessoas de grandes instituições, eles utilizam esse indicador. Eu sei que o pessoal da Eleven também utiliza, inclusive tem um analista lá que fala, que ele até brinca, né, que Deus perdoa, né, mas o OBV não perdoa. O que, que ele quer dizer com isso? Se você enxerga uma divergência dentro do OBV, aquela divergência ela não ela está te mostrando uma divergência naquele momento em que o preço está subindo, mas o BB está descendo. O que, que ele quer dizer? Ele quer dizer que em algum momento esses dois padrões vão ser alinhados, ou seja, se o BV está caindo e o preço está subindo, o preço vai cair. Então é isso que ele quer dizer, né? Que Deus perdoa, mas o BV não perdoa. Então é olhando por esse ângulo que ele faz esse tipo de analogia, né? E muitas pessoas utilizam. Bom, vamos lá. De praxe, né? Eu fiz aquele padrãozinho de PowerPoint para todo mundo, só deixa eu ajustar aqui. Então, OBV On Balance Follow, né? Deixa eu colocar aqui no canto. Então, o que que é, né? On Balance Follow é um indicador de momento, como eu disse, que se utiliza das variações do volume para identificar se ele está entrando ou saindo em momentos de pico ou declínio do volume. Esse indicador foi criado pelo Joy Granville e a ideia é detectar a direção do fluxo do volume, com entradas ou saídas, tá? Você, por ser um indicador de linha, você consegue traçar, assim como você traça no seu gráfico de preços, consegue traçar suporte e resistência nele. E também você consegue utilizar dessa maneira como ponto de entrada ou ponto de saída. Ou seja, se perder o seu suporte, significa que a probabilidade daquele preço cair perdendo aquele suporte é grande. Ou se ele consegue superar a resistência, significa que o preço para subir também é grande, tá? Então você consegue fazer esse estudo. Jay Granville, criador do OBV, conclui que as variações do volume elas precedem os grandes movimentos do preço. O que, que isso quer dizer? Primeiro foi o volume. E o volume ele vai ser ele vai direcionar o preço. Então, primeiro eu preciso ter volume para depois eu ter o preço. Então, o volume ele está precedendo aquilo que vai vir a acontecer com o preço. Tá? Então, é sempre importante, dentro da análise técnica, a gente analisar volume, tá? Se está com volume alto, se está com volume baixo. Volume, simplesmente volume financeiro, volume é, quantitativo, volume de quantidade, volume de negociação. Por quê? O que quer dizer? Se o volume está em ascensão, ele está subindo, ele está precedendo uma tendência de alta. Se o volume está caindo, ele está precedendo um movimento de baixa dentro do gráfico do preço. Então é isso que ele quer dizer, que o volume ele precede os movimentos do preço. Então é sempre importante você analisar fluxos de volume, seja através do BV, seja através do volume de quantidade de negócios, financeiro, enfim, mas é importante você ter dentro da sua análise essa questão de volume. Questão da fórmula, né? Sua fórmula é simples. Se o fechamento do dia for superior ao do dia anterior, todo o volume é considerado volume de alta. Se o fechamento for inferior ao do dia anterior, todo o volume é considerado volume de baixa. Então ele faz a subtração. Tá? Dia de alta, OBV ontem mais volume hoje. Dia de baixa,
OBV ontem menos volume hoje. Então ele faz a soma ou ele faz a subtração, dependendo do fechamento, tá? O valor numérico do OBV não é importante, mas sim a sua inclinação, seus suportes e suas resistências em comparação ao gráfico do preço. Então foi o que eu disse, você consegue fazer esse estudo, né, baseado em suporte e resistência através do OBV. Interpretação. Quando a OBV aumenta, é indicação de um maior volume positivo, tá? Sugere aumento no preço do ativo. Quando a OBV diminui, sugere uma redução no preço do ativo. Para utilizar o OBV em suas análises, é muito importante que vocês primeiramente defina a tendência, você entenda a tendência atual do indicador, para então começar a buscar algum dos tipos de sinal em que o indicador consegue te retornar. Então, a primeira coisa é você entender aonde que ele está, se ele está apontando para uma tendência de alta, se o indicador está lateral ou se ele está num movimento de queda. Tá? Então, primeira coisa, entenda o movimento em que ele está fazendo para depois você conseguir procurar sinais, ok? Então, alguns sinais: medir a força da tendência, identificar possíveis reversões, sinalizar o surgimento de novas tendências, sinais de divergência. Quando a tendência, né, do on-balance volume não está de acordo com a tendência do gráfico de preço da ação, ou seja, o preço está subindo, mas você olha para o BV, ele está caindo. Isso é chamado de divergência. Então, o que, que significa? Que aquela perna de alta do preço está subindo sem volume, ou seja, está subindo sem força. E sempre lembrando que o volume ele precede o movimento, significa que é grande probabilidade do quê? De ter uma reversão. O preço ele vai parar de subir para cair, tá? Confirmação de tendências quando rompimentos de suporte ou resistência no gráfico do OBV. Divergência. Como muitos outros indicadores, o OBV permite análise por divergências, assim como o IFR também permite. E um dos estudos que eu fiz aqui com vocês foi de IFR, né? Quando o preço atinge patamares mais elevados ou mais baixos e o OBV não acompanha, tá? Trata-se de um indicativo extra de que está faltando força ao movimento, ou seja, está faltando volume para esse movimento, tá? Existe probabilidade razoável de reversão. Em uma situação como essa, os stops devem ser encurtados, porque existe uma grande probabilidade do preço retornar, ok? Para preservar o lucro da operação ou a entrada no novo movimento que deve ser planejado. Tá? Aqui eu coloquei, exemplifiquei com um gráfico da VEG, né? Então, a gente consegue ver um movimento aqui de queda, né? Ele está fazendo uma antecipação de movimento, né? Deixa eu aumentar aqui, ele está fazendo uma antecipação do movimento, ou seja, a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui, tá? Enquanto o OBV ele está basicamente acompanhando este movimento, mas aqui a gente consegue perceber que existiu aqui, né, uma lateralização, enquanto aqui tem uma oscilação bastante grande, mas aqui a gente vê um pico e aqui a gente não vê esse pico. Ou seja, aqui o OBV já estava sinalizando para o investidor, para o analista, para o grafista, em que a probabilidade deste papel subir era grande, porque o volume já estava entrando, o volume de compra já estava entrando aqui, mas não tinha sido refletido no preço. Mas o OBV, ele já estava sinalizando essa compra, ele já estava trabalhando com essa antecedência do movimento. Ou seja, se você é um grafista, se você é um analista, se você é um investidor que entende desse gráfico e você consegue detectar um movimento desse com essa antecedência, você consegue sair na frente das demais pessoas e você consegue fazer uma ótima entrada, tá? Exemplo aqui, o que aconteceu? Ele estava lateral, ele deu um pico, o preço não acompanha esse pico, mas ele já estava mostrando que o movimento que poderia vir após esse pico, este topo, era de alta. E foi o que aconteceu, ele fez um topo, corrigiu e foi embora. E observem aqui que ele não tinha feito esse movimento ainda. Então, ele está te antecedendo, antecipando um movimento que pode vir posterior. E aí é um exemplo muito claro de VEG.
Ok? Agora vamos aqui. Tirei o zoom. Confirmação de tendência, né? No OBV pode ser utilizado para confirmar novas tendências por meio de rompimentos de suporte ou resistências dentro do gráfico do OBV. Período 1, rompimento do suporte pelo OBV, confirmando uma tendência de baixa, tá? Então, você tem lá um gráfico, você traça uma resistência, você traça um suporte, e o gráfico aqui no centro do OBV, né? Que ele é de linha. Uma vez que o OBV perde esse suporte, a probabilidade de tendência de baixa é grande, porque o volume que está entrando é um volume vendedor, tá bom? Período 2, formação de um possível candlestick martelo, que sinaliza possível reversão de alta. Período 3, candle martelo, não foi confirmado, o preço seguiu caindo em linha com o sinal do OBV, tá? Que esta altura já mostra uma divergência ainda maior. Outra indicação interessante é que o OBV estabilizou enquanto o preço seguiu caindo. Esta é outra divergência, porém desta vez de alta, de modo que é indicado que a Ambev pode reverter essa tendência de baixa. Próximo slide, eu vou exemplificar isso que eu disse através de um gráfico que eu peguei do meu livro, tá? Pode ver que aqui ó, tá Ambev 3, que esse era o ticker antigo da Ambev, que hoje é a Bev 3, né? Esse livro é bem antigo. Mas ainda muito atualizado, né? Que a gente utiliza muito no presente momento. O que nós temos aqui? Então a gente tem a BEV3, que é a Ambev, que antigamente escrevia o ticker, era assim. Então a gente aqui tem o On-Balance Vol, que é o nosso OBV. Então aqui a gente consegue ver, né? Aqui a gente consegue ver um candle extremamente forte, né? Em que aqui demonstrou uma força compradora. Como que eu sei da força compradora? Porque deixou este pavio, deixou essa sombra, deixou essa cauda, como queiram interpretar, né? Os analistas chamam de cauda, pavio, sombra. Então, tá certo os três nomes, tá? Então, o que que demonstra aqui? Que poderia vir uma possível inversão, né? Porque no martelo não foi no suporte, que é no martelo muito bom quando ele é no suporte. Aqui ele foi no meio da formação. Ok, tudo bem. Mas o que que o OBV estava chamando a atenção, né? O OBV, ele estava com essa linha tracejada, que era uma linha de suporte, e ele perdeu esse suporte. Observem aqui, ó, que ele perde esse suporte aqui, ó, neste candle. E aqui você não tem essa formação, óbvio, você não tem essa informação, você olha um candle desse e você fala assim, porra, candle extremamente forte da ponta compradora. Os compradores foram mais fortes que os vendedores, seguraram o preço. Então eu vou entrar na superação da máxima desse candle. Mas o OBV, ele não está mostrando isso. Por isso que é interessante você conhecer indicadores, você definir seus indicadores que você vai usar dentro de sua análise técnica. Nesse caso, o grafista que não tinha um OBV como seu aliado e só estava utilizando o candle, ele ia abrir uma compra aqui na superação da máxima desse cara. Não aconteceu. E o OBV já estava sinalizando queda. Por que, que o OBV já estava sinalizando queda? Porque ele já perdeu aqui, ó, exatamente aqui, ó, ele já estava inclinando para baixo, daí no outro dia ele foi e perdeu de vez o suporte. O que, que aconteceu aqui, ó? Queda, né? Queda. Veio uma queda. Perdeu o suporte. Ponto interessante também, uma outra divergência. Qual foi essa divergência? Observe este retângulo que eu coloquei aqui. Aqui está numa queda, certo? Uma formação de queda. Só que o ABV, depois que ele perdeu o suporte, ele ficou lateral. O que que demonstra isso? Que esta queda, ela é uma queda sem expressão, ou seja, sem força. O ABV ele está lateral. O que que significa o ABV lateral? Se ele não está acompanhando o movimento de queda e ele ficou lateral, significa que a probabilidade desse movimento de queda ser revertida para alta é grande. Ok? Então, o ponto de observação vai ser aqui na superação do meu suporte. Aí eu volto para dentro, ou seja, aquilo que era suporte virou resistência, rompeu essa resistência, que é a questão da bipolaridade, teoria da bipolaridade. Aquilo que era suporte vira resistência. Aquilo que era resistência vira suporte e vice-versa. Aqui nesse caso, a linha tracejada ela virou uma resistência. A partir do momento que eu vejo uma sinalização aqui do OBV apontando para cima, e superando essa resistência, eu já vou antecipar meu movimento aqui no gráfico de preço, porque eu estou vendo que o preço vai subir. O OBV está me sinalizando isso, ou seja, a ponta vendedora perdeu força, agora está entrando a ponta compradora. O OBV está me dando essa sinalização.
Tudo bem? Observe aqui, ó, 2013, tá? Então, falando a parte mais teórica do OBV, é isso. O OBV é muito simples, ele é muito simples, tá? Desde o cálculo até a interpretação dele. Agora, vamos passar para o gráfico. Esse aqui era o último slide, tá? Para o gráfico, eu separei 3 casos. Então, eu separei Odontoprev, ODPV3, Sabesp, JHSF3. JHSF3 tem alguns estudos meus aqui que eu não quero apagar para não perder. Sabesp também. Esse aqui eu até posso apagar, ok, sem problema algum. Tá, aqui eu posso apagar. Só JHSF3 que não. Bom, o que eu sinalizo aqui para Odontoprev? Odontoprev, a gente teve um movimento. Deixa eu colocar aqui. Movimento daqui. Movimento de alta, eu tenho uma linha de tendência de alta aqui e tem uma linha de tendência de alta aqui, né? Em que está testando, tem um topo anterior e ele vem fazer esse teste nesse topo anterior, tudo bem? Só que se a gente reparar, o OBV ele não acompanha esse movimento. Percebam como que o OBV está. Ele está numa tendência de baixa. O que significa isso? Que este movimento, desde aqui, ó, desde esse fundo, é um movimento sem muito volume, sem muita expressão, sem muita força, tá? Ele fez esta linha daqui de alta, fez um topo, ele faz uma correção, o BV acompanha a correção, aí ele faz um topo, o BV ele acompanha o topo, só que deste momento em que ele começa a subir, o OBV não sobe. Ele está demonstrando o quê? A divergência. Essa é uma divergência. Eu vou entrar num papel desse? Eu não vou entrar num papel desse. Tá? Teve aí mais de 2% de alta? Teve 2% de alta, mas a chance de eu tomar um stop é grande. Eu vou ao contrário da minha estratégia. Não faz sentido eu ao contrário da minha estratégia, né? Respeitar a minha estratégia, não expor as pessoas. Eu tenho que respeitar as minhas estratégias. E o Odontoprev foi um dos ativos dessa semana do dia 9 de 12 de 2020, que performou bem, só que está divergente do OBV. Então, a chance de eu entrar e indicar essa ação para os amigos, para os colegas, né, para vocês do grupo, do PRO, que são os meus colegas, como eu me referi, não faz sentido. Né? Eu estou expondo uma situação de risco, né, em que qualquer momento eu posso ter uma reversão aqui e ser estopado. O OBV está me sinalizando isso. Tá? Então, este movimento daqui, né, esse movimento de alta daqui, ó, ele não condiz com o volume que está entrando para esse papel. Ele não condiz. Então, pode ser um momento de euforia, simplesmente, em que nós podemos ter uma reversão. Olha esse topo, olha esse topo, e olha esse topo. Olha a discrepância que existe aqui. Olha esse topo, e olha esse topo. Então, a probabilidade de eu ter uma reversão de tendência é grande, tá? É grande. E olha o movimento que tem. Existe um grande movimento para eu chegar até aqui, né? Pelo menos para eu alinhar o OBV com o meu preço. O que eu preciso fazer nessa situação? O que o gráfico, na realidade, precisa fazer numa situação dessa? Ele precisa o quê? Viver uma lateralidade aqui. Ele precisa ficar aqui, ó, lateral. Para quê? Para ficar entrando volume. Até que o OBV suba, corrija essa divergência e busque esse topo, aí fica igual. Ficando igual, basicamente eu vou estar lateral aqui. Aí sim existe uma oportunidade de entrada, porque eu tenho um OBV alinhado, eu tenho um retângulo de uma consolidação, aí eu vou seguir a estratégia do rompimento do retângulo, tá? Então,
Fiquem de olho em Odontoprev, ODPV3, tá? Hoje é dia 9/12/2020, quarta-feira. De noite já. Tudo bem? Então, essa é uma divergência, em que o OBV está para baixo e o preço está para cima. Sabesp, o que a gente tem em Sabesp? Em Sabesp é legal que é aquela questão que eu falei assim, que a gente pode utilizar o OBV para fazer suporte e resistência. Nesse caso, no OBV a gente tem um suporte, e a gente tem um suporte aqui na linha de preço também. E observem que esta região é esta região, ok? Estamos alinhados aqui, ó. Certo? Então o OBV ele testa um suporte, aqui, e o preço testa um suporte aqui no 42,07. Tudo bem? Só que observem que o OBV ele faz um topo, ele faz esse topo, o preço também faz esse topo, até então ok, mas a partir desse topo, no OBV eu tive o quê? Uma queda, né? Deixa eu tirar o imã daqui. A partir desse topo eu tive o quê? Tive uma queda. Olha a queda. E no preço eu tive o quê? Mais um topo. Mais um topo aqui. Então, aqui eu estou com uma divergência. Ok? Mas essa divergência é legal que você conseguiu traçar um suporte aqui. E o que o OBV fez? Ele já perdeu o seu suporte. E o preço ainda não perdeu o suporte. A probabilidade do preço perder a região do 42,07 é grande. Então, nessa condição, o que o ABV está te mostrando? Ele está mostrando assim, estou te dando uma oportunidade de entrar na ponta vendedora com antecipação. Ou seja, eu posso abrir uma compra na superação da mínima desse candle, tá? Tendo como meu alvo 1, 42,07, aí tendo como meu alvo 2, uma outra região, que daí você pode mensurar através de um suporte do histórico aqui do ativo, né? Você pode. Aí são outras análises, tá? Você pode mapear um suporte aqui, daí você traça até o 37,59, você pode fazer uma projeção aqui de FIBO, enfim. Mas o OBV ele está antecipando, ele está te mostrando uma antecipação de movimento. Então você poderia entrar aqui vendido na superação da mínima deste candle daqui, tá? E deixar o seu trade correr. Tendo o alvo 1 aqui no 42,07, depois o segundo alvo você define de acordo com o seu Fibonacci ou suportes passados do histórico do gráfico de preço, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é que aqui, ó, aqui o ABV já perdeu o suporte. E aqui ainda não, ó. Estou bem distante ainda do suporte, tá? Então, esse daí é um estudo de suporte e você também pode fazer um estudo de resistência. Tudo bem? JHSF3. JHSF3 já é um outro estudo, em que aqui a gente tem uma lateral... Deixa eu tirar esse imã. Aqui a gente tem uma lateralização, correto? Então, aqui dentro a gente tem uma lateralização, certo? Vem, testa suporte, faz um topo, testa suporte, testa resistência, testa suporte. E aqui, ó, o que o ABV vem fazendo? Uma linha de tendência de alta. Então, ele está mostrando que este movimento que veio de um movimento de baixa, né? O movimento que antecedeu esse retângulo é um movimento de baixa, significa que esse movimento de baixa é um movimento fraco, e significa que esse movimento de retângulo, esse movimento de lateralização, consolidação, é um movimento fraco. Porque dentro do volume, dentro do OBV, a gente já tem uma perna de alta, né? Ó, a gente consegue até ver aqui, ó, fica até mais fácil, ó. Ele vem fazendo topos e fundos, mas ascendentes, né? Ascendentes. Enquanto o gráfico de preço está lateral. E aqui no ABV eu já tenho uma linha de tendência de alta. Então, a probabilidade de eu ter uma reversão de tendência, o que eu quero dizer? A probabilidade de eu sair desta consolidação e jogar meu preço para cima é grande. Porque o OBV já está me mostrando essa condição. Ele já está nessa formação de linha de tendência de baixa. Tudo bem? Então, são algumas situações que a gente tem
que a gente consegue utilizar o OBV como nosso aliado, sendo para detectar divergência, sendo para a gente fazer estudo de suporte e resistência dentro do OBV, ou seja, para a gente antecipar movimentos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um aprendizado, mais uma ferramenta de análise técnica que faz parte do pacote do Pro. Tudo bem? Então, é isso aí, meus colegas. Espero que meus colegas e minhas colegas, espero que todo mundo tenha gostado. Deixe aí seu joinha também, que é uma maneira de eu entender se vocês gostaram ou não. Seu joinha, o seu dislike, é uma maneira de eu entender se minha didática está, está sendo clara para vocês, se é uma ferramenta também que você estava precisando aprender. Enfim, é de extrema importância a gente ter essa comunicação para que cada vez mais a gente consiga melhorar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.